Olá, falantes nativos, estudiosos de idiomas, bem-vindos mais uma vez ao canal. Em outras palavras, Emanuel Couto Ribeiro. Hoje vai falar um pouquinho sobre como lidar com estresse, lidando com estresse, que é um tema que tem a ver com a forma que o nosso cérebro aprende a lidar com as situações e tem a ver também com seus estudos, porque pelo estresse todos passamos pelas dificuldades da vida e pelas dificuldades causadas é, pelo que quer seja que você esteja estudando, tentando aprender. Então, como lidar com estresse? Isso é uma coisa muito importante, porque não há rosa sem espinhos, não há mar sem tormenta, não há estrada sem buraco, no Brasil principalmente, e sempre aparecem problemas na nossa vida que geram esse estresse. E também quando você está estudando, aparecem várias dificuldades, alguns empecilhos que podem causar esse estresse em você e desmotivar, tirar a vontade de continuar a estudar. Então, a primeira coisa a fazer é livrar-se dos imprevistos. É claro que não conseguimos ter o controle sobre todas as coisas todo o tempo. É praticamente impossível, mas totalmente possível se livrar de alguns imprevistos, né? Como aqui você vê na foto, o rapaz ali, acho que é um rapaz, um moço, acho que é um rapaz ali, deve ter quebrado o carro dele, deve ter dado algum problema no motor, e às vezes tipo de imprevisto pode ser evitado se você levar seu carro para revisão, se você acompanhar assim regularmente o estado do motor, por exemplo. E isso é uma questão de se mobilizar, se organizar. Então, para se livrar dos imprevistos, se organizar na hora de estudar é importantíssimo para você é, não ficar assim assustado, nervoso porque esqueceu o livro, porque perdeu o livro, porque o seu celular acaba a bateria de repente, você quer usar o celular, pode ter ali aquele recarregador automático, né, que você recarrega ele na tomada, acho que é o power bank, né, pode levar consigo, por exemplo, se você, por exemplo, ah, não tem o tempo para poder estudar todos os dias, assim, um tempo adequado, um tempo de qualidade, ou você pode se programar para poder estudar naqueles intervalos, para poder usar o tempo morto do qual eu falei. Então, se livrar dos imprevistos é muito importante, por quê? Porque aquilo que é previsível, aquilo que a gente pode esperar, essa expectativa, até mesmo se for algo ruim, faz com que o estresse que vem na hora que essa dificuldade prevista apareça, seja menor, o estresse é menor. Isso é comprovado por estudos. O psicólogo alemão Manfred Spitzer, que você vê aqui menciona nos vídeos, né, do livro Como o Cérebro Aprende, está ali atrás, né, aquele meio vermelho com branco, comenta um estudo feito há muitos anos, é um estudo não muito politicamente correto com ratinhos, não é tão bonito, mas eu vou contar aqui, não é algo tão feio, mas é um pouco cruel, mas é uma forma que encontraram há vários anos de chegar a essa conclusão. Então, um ratinho dentro da sua gaiola, que conectada com outra gaiola, foi liberado a portinha para ele para outra gaiola. O que atraiu ele a outra gaiola foi um queijo que estava no fundo da gaiola de metal. E esse ratinho, quando ia para outra gaiola e chegava perto do queijo, eles liberavam um pouco de energia, de eletricidade no chão, um pouco, uma quantidade muito baixa, não era para matar, para fazer ele sofrer, mas dava um choquezinho no rato, ele assustava, ficava com medo, né? E aí mediam as ondas cerebrais, mediam o comportamento no cérebro, né? Justamente ocorria aquilo que eu já comentei em outro vídeo, que é a reação de estresse, né? Vários processos ocorrem no nosso corpo, porque o cérebro tem esse mecanismo programado por Deus para você reagir no momento de estresse, né? E aí você tem duas opções, fight or flight. Fight or flight, né? Que é lutar ou fugir, né? Não é flight como voo, né? Flight pode ser voo em inglês, mas flight também tem um sentido de fugir, é um significado mais antigo.
do verbo flee, to flee, né, fugir. E aí, então, fizeram então esse mesmo experimento de outra forma com outro rato. Então, no início é igual, o ratinho está na gaiola, né, o segundo rato está na gaiola, liberam ele para uma outra gaiola que está conectada, na qual tem um queijo no chão de metal, que aí atrai ele, mas cada vez que eles iam liberar essa eletricidade, né, no chão para dar esse choquezinho, antes disso acontecer, acendia uma luz vermelha. Acendia uma luz vermelha, que meio que avisava para o rato que ia acontecer algo, e repetiram esse procedimento várias vezes com o primeiro rato, sem essa luz vermelha, e com o segundo rato. E aí você pode imaginar que o segundo rato sofreu um estresse muito maior, ficou muito mais estressado, né, porque tinha essa luz vermelha, cor vermelha, mas justamente ao contrário. O primeiro rato, né, mediram as ondas cerebrais. O primeiro rato é o que mais ficava estressado, mais agoniado, que ficava mais angustiado com a situação de tomar choque ali quando ele estava doido para poder pegar aquele queijo ali e comer o queijo. E por que o segundo rato ficava menos estressado, muito menos estressado, né? É impressionante a diferença quando a gente olha o gráfico no livro da diferença. O outro ficava muito menos assustado porque era previsível, ele se habituou com a situação, sabia que quando vinha aquela luz vermelha ligada ali, né? Ela avisa para ele que ia vir aquele choque desagradável. Fraco, mas desagradável, que gerava estresse. Só que o estresse é muito menor. Então, por aí a gente vê como o imprevisto, aquilo que é imprevisto, realmente pode tirar você, desequilibrar você, né? Tirar você dos trilhos, do eixo. Já uma dificuldade, um problema que é prevista, que é esperada, te causa muito menos estresse, você está preparado. E como passar, e como usar esse exemplo aqui, desse estudo aqui, com relação aos estudos. Bom, se você vai estudar inglês, você já deve ter ouvido falar que há, por exemplo, verbos irregulares, né, que no passado mudam, não seguem uma regra. Você já deve ter ouvido falar que tem sons novos que você vai aprender que não existem em português, como the, né, na palavra think, ou the, como na palavra those, né, e outros sons, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar que uma palavra pode ter vários significados, né, às vezes mais que em português, uma palavra pode ter às vezes 10 significados, depende muito do termo, não é toda palavra que é assim, né? Você deve ter ouvido falar que às vezes uma pequena para nós brasileiros, tá? Uma pequena mudança na pronúncia pode mudar totalmente o significado. Um exemplo aqui, politicamente correto, que é bed, né? Com som de bed, que é a cama, e bad. Veja, bed, cama, bad, mal, né? Mal, ruim, né? A boca para A e sai o som de E. Então, A, né? Um outro som novo. Então, você deve ter ouvido falar dessas características do inglês e outras, né? E se você estiver estudando outro idioma, como o japonês, por exemplo, você deve ter ouvido falar que eles têm ideogramas, né? Símbolos desenhados praticamente, que podem ter um significado, uma pronúncia que se junta com outros e pode mudar o significado, mudar a pronúncia. Então, essas características estranhas, novas, podem te causar um estresse. Mas se você aceitar isso, você sabe que isso vai acontecer, que você vai se deparar com isso, se você já souber aceitar, você se livra desse imprevisto. Não é algo imprevisto, é algo previsto, né? Como eu comentei em outro vídeo, não há línguas no mundo totalmente previsíveis, é por isso que a gente comete erro na nossa própria língua nativa. Então, se você aceitar a situação, essa condição de que há muita coisa ilógica nos idiomas, você consegue ficar menos estressado, você consegue se esquentar menos, você aceita a situação, é meio que uma resiliência, porque não há o que fazer, entendeu? Para poder evitar. O que se pode fazer é aceitar e fazer o possível para conviver com isso, né? Outro exemplo que há pessoas que se sentem mal ao ouvir como elas soam no idioma que estão falando, né? Há línguas que, como o japonês, por exemplo, que os alunos falam que soa muito infantil, soa muito engraçado, né? Ou chinês também, né? Muita gente fala que soa muito esquisito, muito estranho, que na língua de gente isso como soa. Mas, se você
aceitar como você soa nesse idioma, se você aceitar esses sons que são diferentes ou estranhos, se você aceitar a melodia e com bom grado quiser imitar como os falantes falam e falar igual a eles, você consegue se livrar desse imprevisto, né? É algo previsto, é algo que você pode esperar, é uma expectativa, é aquela luz vermelha que acendeu ali na gaiola antes de vir um choquinho, né? Então você não fica mais tão estressado, tão nervoso, tão apreensivo como ficaria se fosse algo totalmente novo, imprevisível, algo que você não esperava. E assim no nosso dia a dia, é verdade? Quando acontece algum problema que você estava esperando, alguma coisa que você já tinha imaginado que aconteceria, você se sente muito menos estressado do que quando acontece algo totalmente inesperado. A outra dica talvez é meio óbvia, mas vale a pena falar hoje em dia que a grama é verde, porque muita gente não acaba não olhando mais e não aceitando aquilo que é óbvio, aquilo que os próprios olhos veem. Isso tem ocorrido cada vez mais em vários países. E o importante é você ver o lado bom, não é? Por exemplo, qual que é o lado bom de aprender os verbos irregulares em inglês? É que eles são muito úteis. Você vai usar eles frequentemente, com muito mais frequência. E, falando aqui de forma mais linguística, eles são justamente irregulares, não seguem regras, por serem tão usados, tão úteis, tão corriqueiros. Dou um exemplo aqui do nosso bom e velho português. Olha só o verbo ir. Ir. Como é que você fala no tempo presente? Eu vou, ela vai, vou, sou parecido com ir. E no passado, por exemplo, ontem. Ontem eu fui. Qual é a relação entre vou, ir e fui? Né? Talvez no passado mais assim corriqueiro, que você tinha o hábito de fazer, eu ia lá com mais frequência, ia, até sou mais parecido com ir, mas é um outro passado ainda, né? Ia soa como ir, né? Tem uma similaridade, ia, ir, mas fui e vou não tem nada a ver. Então, é um exemplo de irregularidade para o português, mas de algo que é muito utilizado, que você precisa usar o tempo todo. Então, tente ver o lado bom, sempre há um lado bom. Qual que é o lado bom de você aprender sons estranhos, sons novos, né? É, olha, você vai ampliar as suas capacidades, você vai ficar mais treinado, você de repente vai conseguir até pronunciar melhor sua língua nativa, porque você vai ficar mais atento ao som, você vai ficar mais ciente, né? Você vai ficar mais aguçado, né? Porque para você conseguir reproduzir o som novo, você tem que tentar ouvir ele claramente, né? E tentar reproduzir na boca de forma consciente, colocar a língua em outro lugar, colocar o lábio de outra forma, para poder sair aquele som novo. Não é algo tão mágico, algo tão impossível como parece, é uma questão de consciência, de você estar ciente e reproduzir o som novo. Então, tente ver o lado bom das coisas da vida, que afinal sempre há um lado bom. Não quero ser aqui redundante e usar algum clichê, mas a verdade é essa, que depois da tempestade lá no mar, vem a bonança. Depois de você ter suado tanto para aprender, não só o idioma, para aprender o que você está estudando, depois de muitas horas de estudo, tem algo bom. Você está estudando por algum objetivo, por algum motivo, e você vai dar o melhor de si, se esforçar, às vezes se privar de algo bom, de uma saída com os amigos, de um filmezinho que você podia assistir para poder estudar, mas poder alcançar lá na frente. Tente ver o lado bom, porque sempre há. Não é querer se enganar, não é querer fingir. Há o lado bom nas coisas que você faz para poder aprender, para poder alcançar o objetivo que você traçou. O nosso cérebro precisa ser alimentado com esse tipo de informação. Tente ver o lado bom. É possível você convencer a si mesmo. Afinal, a nossa mentalidade, a forma como a gente encara as coisas, influencia totalmente na forma que você vê o mundo e na forma que você vai estudar e se você vai aprender ou não. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido um vídeo bom, interessante, com dicas boas sobre como lidar com estresse. E, como é de costume, não veio no vídeo? Desculpe, hoje eu me esqueci, meu finalzinho clássico. Então, vai sem ele mesmo. Muito obrigado, galera tagarela. Não se esqueça de se inscrever no vídeo, de divulgar aos colegas e amigos e deixar seu like. Até a próxima.